Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios do esporte. É a história de um troféu que era muito mais que um prêmio. Era um símbolo que uniu países e que, no fim das contas, sumiu de um jeito trágico. Vamos juntos desvendar essa história. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que um objeto tão famoso, tão vigiado, simplesmente some do mapa? A resposta, gente, é uma trama cheia de reviravoltas, quase um filme, que começa com um sonho de unir o mundo todo. Mas olha, para a gente entender o tamanho da perda, primeiro a gente precisa entender o que a taça Jules Rimet realmente significava. Não era só sobre o ouro, sobre o valor material, era a alma da Copa do Mundo em forma de troféu. Então, a história começa com Jules Rimet. Ele era o presidente da FIFA e teve a ideia da Copa do Mundo para tentar, curar as feridas que a Primeira Guerra Mundial deixou. A taça, que ganhou o nome dele, era exatamente isso. Um símbolo de esperança, mostrando que a disputa podia ficar só no campo de futebol e não nos campos de batalha. Uma ideia e tanto. E a jornada desse troféu é simplesmente inacreditável. Ele apareceu pela primeira vez lá em 1930. E tem mais, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial escondido debaixo de uma cama dentro de uma caixa de sapato. Por 40 anos foi o maior prêmio do futebol. Até que uma regrinha especial mudou o destino dele para sempre. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A FIFA decidiu o seguinte: a primeira seleção que ganhasse a Copa 3 vezes levaria a taça original para casa, definitivamente. Isso transformou a competição em algo quase mitológico. Não era mais só sobre ganhar uma Copa, era sobre se tornar imortal no futebol. Mas antes que qualquer país chegasse perto de conseguir essa façanha, a taça passou pelo seu primeiro grande perrengue. Um desaparecimento que chocou o mundo do futebol e transformou a Inglaterra no centro de um mistério nacional. Tentei imaginar a cena. A Inglaterra ia sediar a Copa de 66, super orgulhosa, exibindo o troféu numa exposição, e de repente, ele some. Foi uma vergonha gigantesca, uma falha de segurança que deu início a uma busca desesperada pelo país inteiro. A Scotland Yard, a famosa polícia inglesa, não tinha pista nenhuma, o tempo estava acabando. E quando todo mundo já achava que a taça tinha sumido para sempre, a solução apareceu do jeito mais maluco que alguém poderia imaginar. A polícia estava mobilizada, a nação inteira segurando a respiração. Imagina só, uma Copa do Mundo sem o seu troféu? Não dá. Mas o final dessa história não veio de um detetive genial, não. Veio de um herói que ninguém esperava, um cachorrinho chamado Pickles. É sério, ele estava passeando com o dono, começou a fuçar num arbusto e achou um pacote suspeito todo enrolado em jornal. Era a taça. Pickles virou uma celebridade nacional da noite pro dia. Ele literalmente salvou a Copa do Mundo de 1966. Bom, com a taça sã e salva, a história muda de lugar. A gente sai desse mistério quase cômico da Inglaterra e viaja para o Brasil para um momento de glória máxima. Um triunfo que, infelizmente, foi o começo da tragédia final. O número 3. Para o futebol brasileiro, esse número é mágico. Ele representa a conquista que finalmente selou o destino da Jules Rimet, fazendo do Brasil seu dono para todo sempre. E então, em 1970, no México, aquela seleção lendária com Pelé, Rivelino, Tostão conquistou o tricampeonato. E com isso, a regra foi cumprida. A taça Jules Rimet veio para o Brasil, não para uma visitinha, mas para ficar. Era o ponto mais alto da nossa história no futebol. Só que essa posse definitiva durou pouco mais de 10 anos. Numa noite de dezembro de 83, ladrões invadiram a sede da CBF no Rio de Janeiro. O alvo deles não era dinheiro nem nada do tipo. Era ela, a Jules Rimet. Mas dessa vez, o roubo foi diferente, mais planejado e com um final bem mais triste. A diferença entre os dois roubos é gritante. Lá em 66 foi um furto meio atrapalhado, que teve um final feliz com o herói de 4 patas. Já em 83, foi um crime bem calculado, sem herói nenhum e tragicamente sem um final feliz. E assim a gente chega ao último ato dessa saga. O que diabos aconteceu com a taça depois que ela foi roubada no Brasil? A resposta é o que a transforma numa lenda perdida. A polícia começou a procurar, as investigações rolaram, mas os dias viraram semanas e as semanas, anos. E nada. Dessa vez não apareceu nenhum Pickles para salvar o dia. A taça Jules Rimet simplesmente sumiu das páginas da história e virou um mito. A versão mais aceita é também a mais deprimente. Os ladrões não estavam nem aí para o valor histórico dela. Eles queriam material. A polícia concluiu que eles derreteram a taça para vender o ouro. Transformaram um símbolo que não tinha preço em meras barras de metal. O que a CBF guarda hoje na sua sede é uma réplica. A original,
aquela que passou pelas mãos de lendas do futebol, que sobreviveu a uma guerra e a um primeiro roubo, essa se foi para sempre. O símbolo foi destruído e o que ficou foi só a memória da sua jornada tão gloriosa e ao mesmo tempo tão trágica. Depois dessa perda, a FIFA teve que criar um novo troféu, que é esse que a gente vê até hoje nas Copas. E claro, as regras mudaram. Para não correr esse risco de novo, nenhuma seleção pode mais ficar com a taça original. O time campeão levanta a original, festeja, mas leva para casa uma réplica. A taça de verdade fica bem guardada com a FIFA e só um grupo muito seleto pode tocar nela, os campeões do mundo e chefes de Estado. Mas e se a história do derretimento não for o fim? A verdade é que nunca acharam uma prova concreta, e essa dúvida é o que alimenta a lenda até hoje. Se você curtiu desvendar esse mistério com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal @algoritmo inteligente lá no YouTube para acompanhar mais histórias como essa. Muito obrigado a todos!